Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 31. Assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Já achou? Vamos ouvir o pastor, vamos ouvir a palavra. Está escrito o seguinte: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Amém? De que noite que Jesus está falando? Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Que noite é esta que Jesus está dizendo? Eu vou ler mais uma vez o versículo 31, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Camaragibe, estado de Pernambuco, Brasil, gostaria que você repetisse em seguida. Vamos lá. Então, todo mundo, então, Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Amém? Você acredita que Jesus Cristo falou isso? Naquela noite? Falou mesmo. E se cumpriu do jeito que ele falou. Nós vamos agora desocupar as nossas mãos e colocar a palavra de Deus no assento. E vamos fazer o possível e o impossível para dar ao Senhor Jesus a melhor salva de palmas que Camaragibe já deu. A melhor salva de palmas que já saiu do estado de Pernambuco diretamente para o trono de Deus. Quer ver essas palmas melhorarem? Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Olha só. Vai de novo. Diga glória ao teu nome. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet ou à distância, abra a tua boca. Junte-se a nós aqui em Camaragibe, Pernambuco. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Isso, vai por tua conta. Vai aplaudindo. Olhe para o alto e diga: glória, glória, glória ao teu nome. Isso, continua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todo esse povo está te glorificando agora. Recebe o louvor de cada pessoa, não apenas do povo de Camaragibe, mas onde estiver uma só pessoa te glorificando agora. Recebe o louvor, e sobre esta vida derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Ninguém veio por causa do homem. O homem não tem nada a dizer. Este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. O pregador não precisa aparecer. Apareça o Senhor agora e fale com cada vida neste momento. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor.
Quem tiver lugar pode sentar, quem não tiver fica de pé como eu. Que é por isso que eu tenho as pernas fortes, por isso que eu não estou gordo. Quem fica de pé queima mais caloria, é ou não é? Mas Deus vai abençoar muito a sua vida agora através da palavra. A noite em que Jesus disse isso foi na sua última noite de vida. Na próxima noite, Jesus estará morto. E Jesus Cristo menciona para os discípulos esta profecia. E esta profecia mencionada por Jesus Cristo está lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Uma profecia escrita cerca de 520 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, esta profecia demorou séculos, centenas de anos, para que um dia acontecesse em Jesus do jeito que está escrito. Em Zacarias capítulo 13, versículo 7, que foi o texto mencionado por Jesus, nós lemos o seguinte, Deus falando, hein? Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. E repare que é pastor com P maiúsculo. E contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Mas volverei a minha mão para os pequenos. Jesus está mencionando esta profecia. Na sua última noite de vida, ele diz, nesta noite, todos vós vos escandalizareis em mim, isto é, me deixarão. Ficarão escandalizados com a minha situação. Vocês fugirão de mim, todos vós, para que se cumpra o que está escrito. E aí Jesus mencionou uma palavra que ele mesmo disse, porque é Deus, uma palavra dita cerca de 520 anos antes de Cristo. Agora repare esta profecia de Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ergue-te contra o meu pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está falando em Zacarias? E contra o varão que é o meu companheiro. Ou seja, Deus estava dizendo lá em Zacarias que um varão, uma pessoa humana, um homem, um ser humano, é o próprio companheiro de Deus. Quando o Senhor dos exércitos disse isso, Jesus, que ainda não tinha nascido aqui na terra, estava ali ao lado de Deus, como companheiro de Deus, sabendo que um dia ele seria ferido. Agora você reparou que ao fazer esta profecia, Deus disse, fere o meu pastor, fere. E por que não mata? Ó espada, mata o meu pastor, mata o varão que é o meu companheiro. Por que ele disse fere? Porque seria impossível matar o próprio Deus. A ferida o levaria à morte. Mas como manter morto aquele que é Deus? Por isso a profecia foi bem clara. Fere o meu pastor. O varão que é meu companheiro. Indicando que um dia o companheiro de Deus estaria aqui na terra com o corpo de um varão. E Jesus Cristo
está tomando essa profecia aqui para dizer que ela está se cumprindo. Ali reunido com os discípulos, na sua última noite de vida, Jesus disse que estava chegando esta hora. Pedro e os discípulos ouvem isto, mas Pedro garante que jamais vai deixar o Senhor. Quero que você vá comigo de novo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, que foi a nossa leitura inicial. Mas agora nós vamos ler o versículo 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Eu nunca, disse Pedro. Ele estava esbravejando valentia, dizendo que ele não, os outros podiam até deixar Jesus, escandalizados com a sua fraqueza, com o ferimento que ele iria sofrer, com tudo mais. Mas Pedro está dizendo: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, nós temos a continuação desse diálogo. Vá até lá comigo, Lucas 22, versículo 31. Quando Pedro disse isso para o Senhor, Jesus disse: Simão, Simão, esse era o nome de Pedro, o nome hebraico. Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Jesus disse que naquela hora, naquela noite, na sua última noite de vida, ele disse que o diabo estava agindo e que o diabo estava com toda a autoridade. Sabe por quê? Em Lucas capítulo 22, versículo 23, diz que aquela era a hora e o poder das trevas. O diabo estava com tudo. O diabo podia agir livremente. E Jesus viu Satanás dizendo: eu quero ir andar com Pedro. Jesus Cristo viu isso. O que é cirandar nesse sentido que Jesus falou? A ciranda é uma peneira grossa que as pessoas no campo usam para jogar o trigo para o alto, de maneira que o vento assopre a palha e fique só o trigo. E a pessoa que pega a ciranda, essa peneira grossa, e joga o trigo para o alto, quando o trigo está caindo, a própria pessoa vai abaixando também. Então a pessoa faz o movimento para baixo e para cima, fica jogando o trigo. Jesus disse: Satanás, Pedro, usou essa expressão para com meu Pai. É a hora e o poder das trevas. O diabo vai poder agir livremente agora. E ele vai pegar você, Pedro, para te cirandar como trigo. Como se você estivesse numa peneira. Ele vai te jogar para lá e para cá. Pedro não está acreditando no que Jesus está dizendo. Pedro não crê naquilo. No versículo 32, Jesus ainda disse para Pedro: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas Pedro achou um absurdo tudo que Jesus estava dizendo. Primeiro, que Pedro iria deixá-lo, que todos os apóstolos fugiriam. Pedro disse: eu não. Pedro achou um absurdo que Satanás pudesse jogá-lo para lá e para cá como se ele fosse trigo. Pedro achou um absurdo Jesus dizer: Pedro, eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça, e você, quando se converter, confirma teus irmãos. Pedro achou isso um delírio de Jesus. Quer dizer que eu não sou convertido? Dessa vez Jesus está enganado. Falar que eu não sou convertido ainda. Aí Pedro disse, para provar que ele era convertido,
para provar que o diabo não tinha poder sobre ele, para provar que ele estava firme mesmo, que ele estava com Jesus e não abria, Pedro disse, leia o versículo 33, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro está garantindo que Jesus está enganado, que é bobagem Jesus ficar orando por ele, se preocupar para quê? Ele está pronto para ir com Cristo até a prisão e a morte. Pedro está transbordando de soberba, orgulho humano. Senhor, eu sou capaz de morrer por ti, até dar a minha vida por ti. Vá comigo no Evangelho de João agora, capítulo 13, versículo 38. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus agora está sendo mais contundente. Pedro, acorda. Você está dizendo isso da boca para fora. Porque na verdade, antes que o galo cante, essa boca aí, que não sabe o que diz, vai me negar 3 vezes. Volte comigo, vá comigo. Vá comigo agora em Marcos capítulo 14, versículo 31. Nós estamos vendo o fato completo. Mas Pedro disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus Cristo sabe tudo o que vai acontecer, está contando os fatos com antecedência, aliás, contou com muita antecedência, avisou do cumprimento da profecia de Zacarias, que ele como pastor seria ferido, avisou tudo o que ia acontecer para todos os discípulos. Jesus Cristo deixou claro, olha Pedro, o diabo quer te ir andar como trigo, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Senhor, o diabo não vai se andar comigo. De jeito nenhum, isso não vai acontecer não, Senhor. Eu estou firme. Jesus Cristo, naquela hora, mostrou que é realmente o grande pastor. Sendo aquela última noite de sua vida, ele poderia estar orando por ele mesmo. Meu Pai, eu vou morrer. Meu Pai, me ajude. Meu Pai, eu vou para o sacrifício. Mas Jesus Cristo, como pastor, como grande pastor, ele está se lembrando das ovelhas. Ele está rogando pelo rebanho, aquele pequeno rebanho de 12 pessoas, mas ele está preocupado especialmente com Pedro, porque Satanás viu que Pedro era uma espécie de líder daquele grupo, era o mais atrevido para fazer perguntas, era o mais curioso, era o mais interessado. Satanás, depois de ter a garantia de que ele poderia fazer o que quisesse com Jesus, porque era a hora e o poder das trevas, Satanás se voltou contra Pedro e falou, eu quero peneirá-lo como trigo, eu quero cirandá-lo, jogá-lo para lá e para cá. E Jesus Cristo, vendo o plano do inimigo, na sua última noite de vida, ele ficou orando por Pedro. Pedro, eu roguei muito por você, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não está preocupado com ele mesmo. Aquela é a sua última noite de vida. Ele está preocupado com Pedro. Quem aqui crê que Jesus Cristo é o grande pastor? Quem crê que ele é o bom pastor, erga a mão. Fala sério. É muito bom ter Jesus Cristo como pastor. Porque ele nunca se preocupa com ele mesmo. E o tempo todo, sem que você saiba, ele está preocupado com você. E ele tem agido em favor da tua vida.
Jesus sabe tudo aquilo que Satanás quer fazer com você. Te peneirar como trigo, te cirandar como trigo. Ele falou que o diabo quer te matar, ele quer te destruir, ele quer te roubar, ele quer tirar tudo o que você tem, ele quer acabar com você. Mas não tenha medo. Ainda que todos os demônios liderados por Satanás se levantem contra a tua vida, o grande pastor Jesus Cristo está olhando e rogando pela tua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor já está dando ordem a teu respeito. Pedro está com excesso de confiança humana, soberba, mas já, Jesus vai ser preso naquela noite. Pedro vai querer mostrar a sua valentia, vai tirar a espada, e eu não acredito sinceramente que Pedro tenha tentado cortar a cabeça do soldado do templo chamado Malco. Aquele homem não sabia nem segurar uma espada. Aquilo foi um ato desajeitado mesmo. Acho que na hora que ele tirou a espada da cinta, eu acho que ele ficou tão atrapalhado que esbarrou na orelha do coitado. Ele não sabia nem segurar uma espada. Aí Jesus Cristo curou a orelha do soldado do templo, chamado Malco. Disse para os guardas: é a mim que vocês buscam, então deixem ir todos os demais. E novamente ele era o pastor cuidando do seu rebanho. E todos os discípulos e até Pedro puderam fugir daquele lugar e nenhum deles foi preso. Esse é o verdadeiro pastor. Mas Pedro vai seguir Jesus de longe, você sabe disso, ele e João. E Jesus é levado amarrado até a casa de Anás. Anás não era sumo sacerdote naquele ano. O sumo sacerdote naquele ano era Caifás. Anás tinha sido o sumo sacerdote anterior. Agora não era mais o sumo sacerdote de Jerusalém e do templo. Mas os judeus acreditavam que uma vez sumo sacerdote para sempre. Que o cargo era vitalício. E é verdade isso. Quando uma pessoa é ungida a pastor, ela sempre será pastora. A pessoa sempre continuará sendo um pastor, uma pastora. Mesmo que não esteja à frente de uma igreja, continua sendo pastor. Por isso que o Evangelho chama Anás de sumo sacerdote, mas ele era o sumo sacerdote da legislação anterior, da legislatura anterior. Ele é o ex-sumo sacerdote. E Jesus é levado primeiro para a casa de Anás. E Pedro e João seguem Jesus. E vêm os guardas levando o Senhor. Jesus é introduzido na mansão de Anás. Aquele homem morava numa mansão muito grande, que tinha um grande portão. E João, o discípulo amado, o apóstolo João, era conhecido de Anás, era conhecido do sumo sacerdote, e entrou. E a porta se fechou, e Pedro ficou do lado de fora. Quando João estava lá dentro acompanhando Jesus, viu que Jesus ficou no alpendre. O alpendre era uma espécie de telhado que ficava preso assim no edifício principal da casa. Era como se fosse uma varanda. Jesus ficou ali no alpendre, não dentro da mansão. Anás saiu ali na varanda para conversar com Jesus. Aí João olha do lado, cadê o Pedro? E o Pedro ficou do lado de fora. Pedro chegou na porteira, na criada que estava cuidando do portão, e falou: a senhora pode abrir que um amigo meu está lá fora? A senhora podia deixar ele entrar? E a porteira conhecia o João. Falou: pois não, João, quem é o teu amigo? E abriu o portão. O João falou: meu amigo é aquele ali. Pedro, vem cá, Pedro. Aí o Pedro: estou indo. Aí Pedro fica todo contente que João está conseguindo introduzi-lo ali, né? Na casa de Anás. Mas quando Pedro vai passar pelo portão, a porteira estava segurando a porta, não é? Aquela criada. Aí ela olhou para Pedro e falou assim: vem cá, você não é amigo de Jesus? Você não é um dos discípulos de Jesus?
Pedro olhou para a criada e falou, não, eu não conheço. E entrou e nem percebeu que negou Jesus pela primeira vez, ali no portão, com uma criada. Aí João ficou assistindo o interrogatório de Jesus na casa de Anás, ali na varanda. Jesus estava fora da casa e tinha aquele quintal, mas estava muito frio. Os soldados e outras pessoas e os criados e os curiosos fizeram uma fogueira ali para se esquentar naquela noite fria. Aí Pedro estava com frio e falou, vou chegar perto desse fogo aí. Quando Pedro chegou perto desse fogo e ficou ali se esquentando, os soldados do templo estavam em volta também da fogueira. Aí um soldado, que era parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, um soldado que era parente de Malco, olhou para Pedro e o rosto dele estava iluminado pelo fogo, olhou para Pedro e falou assim, você não estava com ele lá no Jardim das Oliveiras? Pedro disse, eu não estava com ele não, e saiu de perto do fogo, e negou Jesus pela segunda vez. Olha só, já foi jogado como trigo até a fogueira, e da fogueira já foi jogado para outro lugar, para o frio. É assim que o diabo faz. Primeiro pega a pessoa e joga no fogo. Depois que arrasou com a pessoa, não é? Joga de novo no frio. Aí Pedro, que tinha sentido aquele calor, vai sentir mais frio agora. Como está frio aqui. E ele está preocupado, não é? Ele quer ver o que vai acontecer com Jesus. Está lá no meio dos curiosos. Aí ele se aproxima do alpendre. Jesus está aqui assim, ó, na varanda de costas. Anás, o ex-sumo sacerdote, está na frente de Jesus. E Pedro, tremendo de frio, se aproxima ali. E ele quer chegar mais perto. E ele está bem pertinho para ouvir a conversa. E Jesus está de costas para ele. Aí alguém olha para Pedro e diz assim, uma mulher, uma criada, outra criada, tu também és Galileu? Não. Você estava com Galileu. Você também é discípulo, você é um dos tais. Não, eu não sou. Aí Pedro vai recuando, mas alguém diz, você está mentindo. Você também é um deles. A tua fala te denuncia. Não, eu não sou não. E já foi jogado para outra pessoa. Aí outra pessoa, possuída pelo diabo, o próprio Satanás em cada pessoa, chega e fala, você é um deles. E Pedro, não sou. E ele se afasta, mas outra pessoa diz, você é um deles. Não, eu não sou. Ele se afasta e outra pessoa diz, você é um deles. Não, eu não sou. Aí ele se afasta e começa a ser jogado para lá e para cá, como trigo que é peneirado. O Pedro está sendo peneirado, cirandado, do jeito que Jesus falou. E ele negou tanto Jesus, e os demônios se divertindo, não é? Os demônios, daquela era a hora e o poder das trevas, os demônios que sabiam que ele era Pedro, incorporavam em várias pessoas para dizer, você é um dos discípulos. Não sou. E o diabo ficou jogando ele para lá e para cá. Foi aí que o galo cantou. E os demônios pararam com a brincadeira. O galo cantou, e cantou dentro da mente e do coração de Pedro. E ele se lembrou de cada palavra de Jesus. E olhou para o Senhor que estava de costas para ele. Naquela mesma hora, Jesus se vira e olha bem dentro dos olhos de Pedro. Não diz uma palavra. Mas o olhar de Jesus vasculhou Pedro totalmente. Jesus apenas olhou para ele. Pedro olhou nos olhos de Jesus, o Senhor estava olhando para ele. Pedro viu quantas vezes ele tinha negado Jesus. Ele que falou que iria morrer pelo Senhor, estava pronto, ele achava que estava pronto a dar a vida por Jesus. E Jesus continuou olhando para Pedro. O sumo sacerdote interrogando, mas Jesus não está olhando para ninguém. Jesus está olhando para Pedro, não para condenar, porque ele é o bom pastor. Ele está olhando para Pedro para mostrar para Pedro, eu já sabia que isso ia acontecer, Pedro. Jesus não disse nada,
Mas o olhar de Jesus é como quem diz: Pedro, isso para mim não foi surpresa. Tudo que você fez eu já sabia. O olhar de Jesus dizia tudo isso para Pedro. Mas o olhar de Pedro para Jesus dizia: eu sou um canalha. Eu não presto, eu não valho nada. Eu sou um homem indigno. Eu disse que eu já estava convertido, agora eu compreendo que eu não estava convertido. Pedro olhou para Jesus e Jesus ficou olhando para Pedro. Aí as lágrimas começaram a descer. Pedro começou a chorar. Ele ficou tão envergonhado, ele sentiu tanta vergonha que ele abaixou os olhos e Jesus continuou olhando para Pedro e ele foi chorando. E ele começou a chorar e chorou tanto e foi soluçando e foi saindo dali e se retirou para um lugar e ele ficou chorando. A palavra de Deus diz que Pedro chorou amargamente. Um choro que ele nunca tinha tido, um choro amargo que parecia que a sua alma estava se rasgando. Ele sentiu todos os seus pecados, todas as suas falhas, o seu orgulho caiu por terra. Pedro chorou amargamente e ele chorava mais quando ele lembrava dos olhos do Senhor. Ele chorava mais porque ele lembrava dos olhos de Jesus. Não havia no olhar de Jesus nenhuma condenação. Não havia no olhar de Jesus nenhuma raiva. Não havia no olhar de Jesus nenhuma ira. Não havia no olhar de Jesus nenhuma decepção. Pedro lembrava do olhar doce de Jesus, olhar meigo do Senhor, e ele se sentia mal por isso. Quanto mais ele lembrava do olhar doce de Jesus, mais ele se sentia mal. Sabe o que está acontecendo com Pedro? Um processo chamado conversão. Jesus disse para Pedro naquela noite, momentos antes: e tu, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Você imagina como deve ter sido duro para Jesus chegar na última noite de vida e ver que aqueles discípulos que ele treinou todos os dias, e não apenas de dia, também à noite, durante 3 anos e meio, discípulos que andaram com ele, comeram com ele, dormiram no mesmo aposento com ele, ou dormiram ao ar livre com o Senhor. Imagine como deve ter sido duro para Jesus chegar naquela última noite e ver que ele não tinha conseguido converter Pedro e nem os discípulos. Nem Pedro estava convertido, nem os discípulos. Isso nos leva a pensar muito como que Pedro, frequentando a universidade do céu, sem faltar em nenhuma aula durante 3 anos e meio, num curso intensivo, numa carga horária de 24 horas por dia, recebendo lição de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Como é que alguém que frequentou a melhor universidade do universo, aprendendo diretamente do maior de todos os mestres, como é que alguém chega 3 anos e meio depois e não está diplomada, não recebe o diploma porque não passou? Porque vai passar por uma prova e vai repetir. Vai passar por uma prova e não vai ser aprovado. A prova final de Pedro aconteceu naquela noite, mas Jesus já sabia que ele ia ser reprovado. Pense um pouquinho. Alguém diz assim: eu já me converti. Já tem 2 meses que eu vou na Paz e Vida. Já entreguei a vida para Jesus. E outro diz assim: eu já me converti. Acabei de me batizar nas águas. Estou convertido. E outro diz: já estou há 1 ano na igreja. Estou firme 1 ano, viu? Já estou convertido. Isso é para pensar. Como é que você vai estar convertido estando há 2 meses comigo? Estando há 1 ano comigo? Estando há 3 anos comigo? Se Pedro esteve 3 anos com Jesus e os outros apóstolos também estavam,
e nenhum deles era convertido. Quando você diz, eu estou convertido, você está cometendo o mesmo pecado de Pedro. Eu nunca vou deixar Jesus. Eu nunca vou me escandalizar. Eu nunca vou desviar. Eu nunca vou negar o Senhor. Eu estou convertido. É o mesmo pecado de Pedro. O pecado da prepotência. O pecado da jactância. Só porque entregou a vida para Jesus, só porque vai na igreja 1, 2 ou 3 vezes por semana, só porque se batizou, só porque já está tomando Santa Ceia, já acha que está convertido. Esse foi o erro de Pedro. Estou pronto, Senhor, estou pronto. Pedro, você não está pronto não. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu não sei há quanto tempo você está no caminho, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você não está convertido coisa nenhuma. Você ainda comete muitos pecados. Você ainda faz muitas coisas erradas. Você em várias oportunidades esconde a tua fé. Em várias oportunidades não deixa ninguém saber que Jesus é o teu Senhor. Até dissimula se alguém chegar num lugar estranho, no teu serviço, na tua escola ou na rua, e você até dissimula que já entregou a vida para Jesus, que é seguidor de Jesus. Você bater no peito e dizer, estou convertido, você precisa pensar agora e meditar. Pastor, se eu não estou convertido, o que será de mim? Pois é. E eu? E eu? Você acha que eu estou convertido? Eu estou me convertendo. Já tem mais ou menos 27 anos que eu estou tentando me converter. Eu estou tentando me converter. Estou há 27 anos. Mas eu reconheço que eu ainda não passo em várias provas. Em várias provas eu sou reprovado. Mas eu reconheço que eu sou um bom aluno. Apesar de em algumas provas eu ainda não passar e ser reprovado, eu reconheço que eu sou um aluno que não sai do banco. Eu não saio da casa do Senhor. Eu não saio da escola. E é isso que eu quero dizer para você agora. Você que está achando que é convertido, não, eu já sou. Preste atenção, você que vem uma vez por semana na igreja e já acha que está convertido. Preste atenção, você que faz uma campanha de 7 orações e acha que já está convertido só porque Jesus te abençoou. Jesus abençoava muito Pedro e os apóstolos, nada faltou para eles. Nem poder faltou, mas eles não estavam convertidos. Não confunda as bênçãos do Senhor na tua vida, o que Ele tem operado na tua vida, como se fosse prova de que você já está convertido. Tudo isso só prova que Jesus está contigo. Tudo isso só prova o que Ele disse para Pedro e Ele diz para você também. O diabo tem jogado você para lá e para cá. O diabo tem um plano de te destruir. O diabo tem tentado cirandar a tua vida. O diabo tem tentado jogar com a tua vida. Mas assim diz o teu Senhor, assim diz o teu bom pastor, não temas, porque eu já roguei pela tua vida. Não temas, que a minha mão está constantemente sobre ti. Eu sei das tuas falhas, eu sei das tuas fraquezas, mas eu estou contigo. Eu não largo o meu rebanho. Por que Jesus ali sendo julgado, interrogado por Anás, por que ele virou o rosto para trás para olhar para Pedro? Porque viu que a ovelha dele estava sofrendo. Era ele que estava naquele momento em foco. Ele era a pessoa principal naquele momento. Toda a atenção estava voltada para ele. Todo mundo, vamos ver o que vai acontecer com Jesus. Mas para Jesus, a pessoa em foco naquele momento era Pedro, a sua ovelha. E é isso que Jesus Cristo tem feito com você. Ele não tem tirado os olhos de você. Acredite nisso. Ele olha diretamente nos teus olhos como ele olhou para Pedro. Não pense que Jesus está te condenando. Não pense que ele está te olhando com ira. Não pense que Jesus Cristo está cobrando de você as tuas fraquezas.
Mas Ele está olhando com amor para você. Olhando no fundo dos teus olhos, compadecido. Mas você sentindo o olhar de Jesus na tua vida, o que você tem que fazer? Entrar no processo de conversão que Pedro entrou. Chorar amargamente as tuas misérias. Chorar amargamente os teus pecados. Lembrar do olhar de Jesus e pensar assim: eu achava que eu era convertido, mas eu reconheço que eu não sou, eu tenho tantos erros, eu preciso que Jesus me perdoe. Jesus vai restaurar Pedro. Mas acontece que naquela noite e naquele dia que já estava começando, Jesus não vai poder fazer aquilo àquela hora. Sabe por quê? Porque ele vai ser morto. Jesus vai morrer naquele dia que nasce. Vai ser crucificado às 9 horas da manhã e vai dar o último suspiro às 3 da tarde. Ele não pôde fazer nada por Pedro. Jesus Cristo morre. Mas você pensa que a memória de Jesus se apagou com a sua morte? Você sabe que quando uma pessoa tem derrame, você sabe que o cérebro dela deixa de receber sangue, não é? Deixa de receber oxigênio. O cérebro morre, a pessoa vira um vegetal, a memória desaparece. Jesus Cristo morreu, mas a memória dele não se apagou. Porque no domingo pela manhã, Jesus Cristo volta da sepultura. E ele lembra que tem que resgatar aquela ovelha perdida, que ficou chorando amargamente por causa dos seus pecados. Jesus lembra que ele tem que buscar aquele pequeno rebanho que se perdeu. E ele vai atrás de um por um, como ele está fazendo com você. Vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Por que Pedro não estava convertido? Porque ele achava que estava pronto. Esse é o erro. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, eu vou ler para você o versículo 3 e o 4. Mateus 18, versículo 3 e 4. Jesus falando, preste atenção, só quem ama a palavra de Deus preste atenção, quem não ama não precisa prestar atenção. Só quem ama a palavra de Deus preste atenção. Quem não está interessado na palavra não precisa prestar atenção, pode até ir embora. Em Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4. Jesus disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se você não se humilhar diante de Deus, se você não parar de bater no peito dizendo, não, eu já sou membro de tal igreja, eu já batizei nas águas, como que não estou convertido? A tua posição mostra que você ainda não se fez como criança. Se você não se converter, se você não se fizer como criança, de modo algum, entenda bem, de modo algum, você entrará no reino dos céus. Não adianta, de modo algum. O Senhor Jesus me trouxe aqui hoje, só para quem está como Pedro. Quem acha que já está salvo, pode ir embora. Quem acha que não precisa da palavra, pode ir embora. Quem acha que não precisa mais de Jesus, pode ir embora. Quem está dizendo, não, isso não é para mim não, eu já estou pronto, pode ir embora. Isso é só para pessoas como Pedro, que reconhecem, ainda que seja tardiamente, que não se converteu. Eu preciso me converter, pastor. Eu preciso mudar. Eu preciso me tornar agora como uma criança. Jesus Cristo foi atrás de Pedro para resgatá-lo. E Jesus Cristo ressuscitado está atrás de você para te resgatar também. E Ele não abre mão dessa ovelha. Se você está ouvindo esta palavra e você quer se converter de verdade, então você vai ter que chorar na presença do Senhor. Os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas. Não que você vai virar perfeito, mas você vai se converter.
Jesus Cristo vai te salvar e te dar certeza da salvação, mesmo você não sendo perfeito ou perfeita. Mas vai depender de você agora dizer: Senhor, eu vi o teu olhar, e o teu olhar me disse tudo. Sei que o Senhor não me condena, mas eu reconheço que eu não sou digno de ti. Não sou digno da tua amizade, não sou digno do teu perdão, não sou digno do teu amor. Não sou digno de fazer parte do teu rebanho, reconheço isso. Se você fizer isso agora, Jesus Cristo vai ficar muito feliz, porque tudo o que Ele quer é reunir todas as ovelhas em um só rebanho. E um dia, você não vai mais dizer: eu sou da Paz e Vida, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Renascer, eu sou da Universal, eu sou da Congregacional, eu sou da Presbiteriana. Nunca mais você vai dizer que pertence a qualquer organização, mas você vai dizer: eu sou do rebanho de Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor. E agora é para valer, não é mais apenas uma frase na minha boca. Pedro estava com a frase na boca: estou pronto a ir contigo à morte. Frase pronta: por ti darei a minha vida, jamais vou me escandalizar em ti. Pedro estava com a palavra na boca, mas era uma mera frase na sua boca. Faltava a conversão interior. Todo mundo repete o Salmo 23 de cor, principalmente o primeiro versículo. Mas falar aquela palavra tem que ser algo de dentro do coração, não apenas da boca. Para você falar que Jesus é o teu pastor e que você é a ovelha do seu rebanho, você tem que falar assim: eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus erros, reconheço todos os meus erros e eu me entrego totalmente, corpo, alma e espírito, nas mãos do Senhor Jesus. Olhe para mim. Ouvindo esta palavra, quem aqui reconhece que primeiro precisa se converter? Mas converter de verdade, não é converter dizendo: não, eu já até me batizei nas águas. Quem aqui reconhece que realmente precisa se converter? E eu quero ser o primeiro a levantar minha mão. Quem aqui reconhece? Ergue a tua mão direita também. Eu quero que você saia do teu lugar agora e venha aqui para frente comigo. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus poderosamente. Pastor, eu reconheço que eu preciso me converter. Eu não posso ficar de fora do reino dos céus. Eu não posso ser malicioso como um adulto. Eu não posso ser prepotente como um adulto. Eu não posso ser orgulhoso como um adulto. Eu não posso ser grande como um adulto pensa que é. Eu quero ser pequeno como uma criança. Eu quero ser como uma criança. Eu quero que Jesus agora me ajude nesse processo. Eu quero que Ele me faça nascer de novo agora. Se você nascer de novo, você vai ser uma criança. Glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, e sabe que precisa se converter de verdade, está cansado de ser esse adulto fracassado numa vida sem vitória, apenas da boca para fora. Se você agora de coração quer se converter e se entregar para o Senhor, você que está ouvindo pela rádio ou pelo computador, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, como nós estamos nos ajoelhando agora aqui também na Paz e Vida de Camaragibe, Pernambuco, Brasil. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus porque quer se converter, quer se tornar como criança, não precisa parar o teu veículo não. Então somente coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Camaragibe. Cada pessoa que está com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu reconheço que achava que estava pronto, como Pedro, mas a tua palavra me mostrou tantos erros, tantas falhas, tantos pecados. O Senhor olhou dentro dos meus olhos e eu senti a minha alma e o meu coração
devassados. Tudo veio à tona. O Senhor me conhece. E eu estou agora dizendo ao Senhor que não mereço o teu perdão, nem o teu amor, nem a tua amizade, nem a tua proteção. Mas uma coisa eu aprendi: eu sou tua ovelha e o Senhor é o meu pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Meu Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as minhas falhas. Me purifica agora com o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, e me purifica de toda iniquidade, de toda maldade. Me faz, Senhor, nascer de novo. Me faz agora criança outra vez. Meu Deus querido, registra aí na glória o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e me dê, Senhor, neste momento, a alegria do perdão e da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.